Boa tarde, Bruno. Letícia, do GE. Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho do interesse do Flamengo no Claudinho e sobre o pedido ao que a gente imagina seja perto da casa dos 18 milhões de euros, se é viável para o Flamengo uma negociação desse porte nesse momento. Bem, de fato, o interesse pelo Claudinho é verdadeiro. A gente já fez alguns procedimentos em relação a falar com o empresário, ver de fato qual é o tamanho do apetite e do empenho que o jogador poderia fazer ou pode fazer para colaborar, ajudar, ajustar para essa contratação. Quanto à resposta, ao questionamento, ao interesse nosso de começar a falar em 18, 19, não sei quantos milhões, isso aí é um procedimento normal, um pedido do clube, o Flamengo vai tentar pagar o menos possível, perto do justo, eles vão tentar pedir o valor que eles acham que de fato vale o jogador, que tem a valorização que eles acham que tem que ter. Isso é um procedimento normal, natural, a gente tem que ter paciência. Se teve alguma coisa que a gente teve que ter nesses dias aí em relação às contratações, foram paciência. Porque quando o Flamengo vai para o mercado, vai em cima de algum jogador, pelo tamanho do Flamengo hoje, pelas expectativas financeiras que acham que vão tirar do Flamengo, é sempre pelo maior número. E tem questões em que a gente tem o limite de mercado, enquanto que a gente acha quanto vale cada jogador, passa em cima também do procedimento do fluxo financeiro, de como é que serão esses pagamentos e como é que os outros clubes irão aceitar esses pagamentos. Então, isso tudo entra no final das contas para que a gente possa ter um número final. Tem que ter paciência, tranquilidade, mas eu acho que a janela com Luiz Araújo, com Rossi, que já chegou, enfim, então os jogadores que estão vindo estão chegando, são jogadores que eu acho que a gente estava bastante tempo empenhado em trazer, e graças a Deus a gente já estão aí. Marcos Braz, Spindel, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Outra negociação estava em curso, mas de uns tempos para cá temos lendo menos coisas sobre ela, até por conta da situação do time do jogador, o De La Cruz, do River Plate. Um time avançou para as oitavas de final da Libertadores e, pelo menos no nosso entendimento do lado de cá, ficaria mais difícil essa contratação com o River se classificando. Queria saber de vocês, oficialmente, qual é a posição do Flamengo, se tem conversas ainda com o De La Cruz ou se, de fato, essa classificação do River colocou um ponto nessa tratativa. Obrigado. De fato, também é uma outra negociação em que o Flamengo entendia que fosse um jogador qualificado, entende que é um jogador qualificado para estar aqui, mas o River Plate sentou em cima da multa contratual, que é perto 16 milhões de dólares, e isso o Flamengo não quer pagar, não entende que seja razoável pagar. Ou a gente parte para a negociação, ou se não tiver essa negociação, ou qualquer tipo de negociação, o jogador não vem, simples assim. E a gente quer pagar o preço que a gente acha justo, que dentro das condições que a gente possa pagar, e a gente já transmitiu isso para os empresários do jogador, porque tem um outro clube que tem um percentual grande, um bom percentual desse jogador. Mas como o jogador tem um empréstimo, está no River Plate e tem uma multa contratual, o River está sentado em cima dessa multa. Respondendo à tua pergunta, se tiver algum entendimento que a gente possa conversar em cima desse número, o Flamengo interessa o jogador. Não podendo acontecer, o Flamengo segue numa paralela, segue no mercado para encontrar outras boas alternativas que a gente entenda que possa qualificar ainda mais o elenco. Braz, boa tarde, Igor Siqueira do UOL. Sobre Gabriel Barbosa, Gabigol, duas situações com ele, uma já de longa data em relação à renovação dele, vocês estão conversando, aí aparece uma situação de
possível contato de Rússia, clube russo, interesse. Qual é o real cenário do Gabigol em relação à negociação dele? Se quiser também falar de outras renovações. E um episódio que é relatado pelos amigos do GE depois do jogo de sábado, uma discussão que vocês dois teriam praticado ali dentro do vestiário por conta da lesão dele, né, por conta do gramado. O que de fato aconteceu no vestiário entre você e o Gabigol depois da partida? Vamos lá, vamos aos poucos aí. Em relação à renovação dele, de fato, a gente já abriu uma negociação, o Bruno, a gente, junto com os empresários, com os familiares, com as pessoas envolvidas, a gente, inclusive com o Gabriel, acho que num dos momentos, a gente já apresentou interesse de que o Gabriel permaneça no clube. É um jogador que ainda tem 1 ano e meio de contrato com a gente, mas 1 ano e meio passa rápido. Se você fizer a análise das janelas aí que possam chegar a isso, tirando essa janela agora, você tem mais 2 janelas, isso é pouquíssimo, e o Flamengo não pode correr o risco de ter qualquer desconforto em relação um pouco mais na frente. Mas, para deixar bem claro, o Flamengo tem o interesse da renovação do jogador, é um jogador que a gente sabe o tamanho dele, tem absoluta consciência do tamanho dele, da importância que ele teve em todos os títulos recentes nossos, mas são números e a gente vai ter com calma, vai encontrar um bom número. Aí agora as outras perguntas, vamos lá. O episódio no vestiário em relação ao gramado, a crítica que ele fez, enfim, a cobrança, como segundo foi publicado pelos amigos do GE. Sim, vamos lá. De fato, a gente teve uma discussão dentro do vestiário, isso procede. Essa discussão foi após, para deixar claro, após o Sampaoli dar todas as instruções pertinentes ao jogo, 70% ou 90% do time principal e dos outros jogadores já estavam a caminho do campo. 1 ou 2 jogadores ainda estavam ali, para deixar claro que esse episódio ele nada tem a ver, eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto em relação ao jogo, né? Então, dito isso, mais uma vez, de fato, eu tive um problema com ele, só que se relatou que o começo, pelo menos, da minha discussão com ele não foi em relação ao gramado, embora, assim, a gente possa entender que a reclamação do gramado seja pertinente. A discussão minha com o Gabriel começou quando o Tanuri comunicou a ele que ele ainda teria que ficar mais um pouquinho para a gente saber de fato quem seria o sorteado para o doping. Porque não é o Gabriel ou qualquer jogador. Quando um jogador vai embora, se ele for sorteado, o doping, esse doping ele passa a ser tecnicamente um doping até positivo, né? Se for sorteado, ele não se apresentar lá. Então foi só isso. E disso aí para frente é uma situação minha com o Gabriel e que será resolvida. Eu não preciso de nenhum intermediário para resolver nada com nenhum jogador do Flamengo e nem com o Gabriel. As coisas serão resolvidas. Eu não estou aqui minimizando, não estou falando isso. O que eu estou falando, que serão resolvidas e não terá nenhum tipo de problema para que se continue um elenco e um time vencedor e forte, para que a gente possa ter um final de temporada muito melhor do que foi do começo. Garage, queria que você falasse um pouquinho da situação do Lucas Veríssimo, como que está essa negociação, existe alguma coisa, o que você pode falar sobre isso? Olha, assim, o que a gente pode falar é que é um belíssimo jogador, mas negociação no momento, não há negociação aberta com ele. Mas é um belo jogador. Aqui, Marcos, tudo bem? Enfim, você falou que não começou a discussão por conta de gramado. Queria saber até sobre o gramado, você responde pelo departamento de futebol.
Enfim, já houve queixas públicas até de atletas, o próprio Sampaoli falou e tudo mais. O que vocês podem fazer para melhorar, para não ter nenhum tipo assim, de acusação de que pode ter tido lesão por conta do gramado, etc. e tudo mais? O que você pode fazer? E outra situação, o Bruno Henrique, algum tipo de movimentação para renovação de contrato, que voltou bem, está muito bem agora, enfim, já está em reta final, por favor. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar do gramado, e talvez seja duro, mas a gente tem que enfrentar e dizer isso, que eu acho que esse também foi o erro. Acho que a gente deveria ter, eu pelo menos deveria ter feito. O gramado do Flamengo nunca será maravilhoso. Nunca será bom, muito bom, por um simples fato: o número de jogos que existem lá. Em nenhum lugar do mundo, esse número de jogos o gramado suporta. Então, assim, não é a parte de quem trabalha lá, de quem administra, de quem tem que se enfrentar. O nosso problema é a quantidade de jogos. Você joga com chuva, você joga com temporal, você joga com muito seco, você joga no verão, você joga no inverno. E assim, o número de jogos é o grande causador do estado do gramado. Pode, de repente, ter alguns ajustes, alguns cuidados, um pouco, para melhorar um pouco isso? Pode, deve até acontecer, só que, tecnicamente, 70 jogos. Não, são quase 90. Já tem mais de 40. Já tem mais de 40, estamos em julho, agosto. Sim, não tem quem aguente. Como é que resolve isso? Não sei. O gramado eu não sei. Eu sei que se botar menos jogos lá, vai melhorar o gramado. E aí você tem a escolha. É uma escolha difícil para o departamento de futebol. Vamos jogar fora? Vamos prescindir do Maracanã? Como é? Ontem foi um jogo duríssimo contra o Fortaleza. Duríssimo. Time bem treinado, time que joga bem, um time que é perigosíssimo. Tiveram um pênalti a favor, perderam um pênalti. Se esse jogo fosse em outro lugar, a gente talvez tivesse assim... O Flamengo, eu sei que o Flamengo, em qualquer local que vai jogar para a torcida a seu favor, vai jogar, mas é diferente de você jogar ali no aconchego de casa, é diferente de você jogar fora da magia do Maracanã. Não é tão imponente. Então, a gente sempre tenta levar nos limites para os jogos serem no Maracanã, e quando a gente faz isso, a gente chega ali no borderline ali de começar a jogar com gramado adverso. Eu entendo as posições dos jogadores, eu entendo alguns questionamentos, mas o problema é matemático, não é? O problema é matemática. Não aguenta jogar 90 jogos, 70, 80 jogos lá. Nem lá, nem em lugar nenhum do mundo. Ou então faz aí como estão fazendo aí no futebol brasileiro. Já tem 3 ou 4 times aí jogando no sintético. Não sei até onde vai aí. A nossa liga vai ser a liga mais bonita que tem. Jogar com 10, 12, 15 times em lugares sintéticos. É outro esporte. Eu acho que se não tiver um freio nisso, daqui a pouco a gente está com 8, 7 lugares aí. Por quê? Porque a gente não tem um calendário, infelizmente, ainda adequado para que a gente possa suportar isso aí. O Flamengo não suporta 90 jogos. Alguém tem que ser penalizado. E, infelizmente, são os jogadores tanto do Fluminense como do Flamengo, ou com os nossos adversários também, que reclamam bastante, né? Os nossos adversários também reclamam, não é o primeiro
Eu já vi jogadores aí de outros, não vou expor o time, mas com razão reclamarem muito. Entendeu? Então, assim, é um problema sistêmico, é um problema que a gente não consegue resolver, é um problema que não está dentro do departamento de futebol para resolver, não está debaixo do meu guarda-chuva, nem do Bruno, não é do futebol, mas mesmo que se fosse, com este número de jogos, é impossível. Então foi isso, nação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like para nos ajudar. Compartilhe também o conteúdo para outras pessoas, amigos, familiares. E deixe aqui no comentário o que você achou sobre esse vídeo.